Olá a todos vocês que estão sintonizados no canal do Diário PCD no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Estamos novamente repercutindo com você a luta pela manutenção dos direitos das pessoas com deficiência. E permanecemos naquela novela mexicana, não é? Isenção de IPI, isenção de IPVA. Então, é o assunto que nós temos que tratar agora, é nesse assunto que as pessoas estão buscando manter o pouco de direito que têm. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, cerrada e grisalha, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa amarela polo, ao fundo um painel branco, um pedaço de um monitor de uma televisão, e quero convidar a você para ficar, a partir de agora, ligadinho no nosso canal, deixar o like, se inscrever se não tiver inscrito, porque nós vamos conversar nesta terça-feira com o jornalista Luiz Alexandre Souza Ventura, ou o Ventura do blog vencerlimites.com.br, que já está conosco, chegando na sala aqui de entrevista. Quero dar boas-vindas para o Ventura, que já está conosco. Ô, Ventura, que alegria ter aqui no Diário PCD. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está, Ventura? Ô, Abrão, tudo bem? Obrigado pelo convite. Posso me descrever? Por favor, por favor. Muito bem, eu sou um homem branco de 50 anos, de cabelos curtos, escuros, um pouco grisalhos, estou com uma barba um pouco mais cheia também, grisalha, uso um óculos de aros verdes retangulares, estou com um fone de ouvido grandão aqui, visto uma camisa azul marinho com o símbolo do Capitão América, atrás de mim tem uma parede creme, de lado tem 2 chapéus, no fundo um quadrinho colorido, e é isso aí. Gente, o Ventura é um dos jornalistas que mais tem matérias publicadas sobre pessoas com deficiência. O Ventura mantém um blog há 9 anos, que é o vencerlimites.com.br. Além do blog, o Ventura é colunista do jornal Eldorado, da rádio Eldorado, e nesta terça-feira, o Ventura levou a participação dele na Rádio Eldorado a bagunça sobre IPI e IPVA. Isso está repercutindo em todo o Brasil. Os grupos do WhatsApp hoje comentam essa participação do Ventura e a maneira como o Ventura levou a notícia: você respirou e seu direito evaporou. Vou repetir para você como é que o Ventura começou com esse material. Você respirou e seu direito evaporou. Ventura, em todos esses anos que você tem dentro do jornalismo, como é que a gente consegue explicar o que está acontecendo no Brasil em relação ao IPI e em São Paulo em relação ao IPVA, Ventura? Parabéns pelo material que você publicou hoje, que está repercutindo em todo o Brasil, Ventura. Cada vez, para mim, é mais claro que o cidadão com deficiência, a pessoa com deficiência, ela só interessa ao Estado quando ela pode ser usada como uma imagem positiva. Quando tem a fotinho de alguém com deficiência num evento público, quando tem o vídeo de alguém com deficiência ao lado de algum representante desse poder público, mas quando há uma necessidade de dar à pessoa com deficiência dignidade, quando há uma necessidade, principalmente as pessoas com deficiência que têm necessidades mais urgentes, essa pessoa deixa de ser pessoa,
ela se transforma ou em gasto ou em mero número, né? Essa história aí da isenção do IPI, do IPVA, do ICMS, o problema é a arrecadação. O próprio, lá em Brasília, o ministro da Economia já falou, da Fazenda já falou isso, o governador João Dória já falou isso, nós temos um problema de arrecadação e as políticas sociais têm que ser reduzidas porque a gente precisa arrecadar mais, né? Então, todas essas coisas que estão acontecendo, não só na questão da isenção do IPI, ICMS e IPVA, mas de maneira geral nas políticas públicas que envolvem subsídios, benefícios às pessoas com deficiência, o ataque à constante mudança nas regras do BPC, os ataques às leis à lei de cotas e tudo mais, isso tem base numa coisa só, grana, né? Grana. Então, a gente se transforma num custo que o poder público quer eliminar, e aí finaliza nessa história que a gente viu agora, né? Ventura, bom, o que você diz é o que aconteceu em 2020. Né? Aqui em São Paulo, Henrique Meirelles, João Dória, então governador, apresentaram um projeto para a Assembleia Legislativa dizendo que precisava cortar a isenção do IPVA para a pessoa com deficiência, porque era fraude. Né? Ah, mas é fraude, portanto, aí os deputados aprovaram esse projeto porque o governo disse que tinha fraude. Cobrados, tanto o João Dória, quanto o Henrique Meirelles, quanto Célia Leão, então secretária da Pessoa com Deficiência, até hoje, Ventura, nem judicialmente eles mostraram o número dessa fraude. Não indicaram nada, então vem de encontro ao que você está dizendo. Alegam que o segmento da pessoa com deficiência precisa ser sucateado, explorado, e é o que estão fazendo, Ventura. A gente vive aqui hoje no Brasil um problema seríssimo de falta de transparência nas ações públicas, né? É claro que, se você pegar isso historicamente, você sempre vai encontrar esse problema, né? Você sempre vai ter. Mas, atualmente, isso é descarado, né? Afirma-se qualquer coisa, depois prova, né? Afirma-se qualquer coisa, depois... Essa história das fraudes, por exemplo, na verdade, falava-se muito já, essa coisa do IPVA, do ICMS e do IPI, de tudo que há de questão de benefício para a pessoa com deficiência, era uma coisa redondinha, que funcionava muito bem. Né? Estava tudo certo, você não tinha maiores problemas para resolver essas questões. O que você tinha era uma quantidade cada vez maior de pessoas usando o benefício. Mas isso tem base na própria maneira como o Brasil observa, analisa, avalia a pessoa com deficiência, e também porque o governo estadual ou o governo federal não fiscaliza isso como tem que ser fiscalizado, não coloca a estrutura em favor do usuário, coloca a estrutura em favor do governo, né? E aí, assim, você tem o que chamava-se de banalização do benefício, né? O cara quebrou a unha, virava pessoa com deficiência e comprava um carro com isenção. Uma das frases que a gente mais ouvia, ainda ouve, é que isso é uma vantagem. Vantagem. Né? E, cara, e aí você tem um alargamento do número de beneficiários, mas dentro da lei, né? Dentro da lei. A pessoa, por exemplo, o cara sofreu um acidente, agora ele tem um pino no joelho, de acordo com a legislação e a avaliação e o laudo, o cara é um beneficiário. O cara está dentro da lei, né? O cara não está falsificando nada. O próprio governo cria os problemas, né? E aí, qual que é a solução? Ao invés de vamos lá resolver o nosso problema para não prejudicar as pessoas, não, vamos quebrar tudo e depois a gente monta de novo. Quem ficar embaixo do escombro, a gente enterra, né? Porque você sabe uma coisa, Ventura? Quem assina para a pessoa ter o direito a uma isenção, quem assina para a pessoa ser aposentada por invalidez, quem assina para a pessoa ter direito ao BPC, são profissionais credenciados pelos governos. Exato. Médico do Detran é credenciado pelo governo, perito do INSS é credenciado pelo governo, não é? É aí que não dá para entender, né, Ventura? Tem aquele ditado, né? Você tem um cachorrinho em casa e tem um carrapato no cachorro. Para resolver o problema, você vai e mata o cachorro.
sim. É. Será que estão exercendo isso, Ventura? Ah, cara, faz tempo que eu observo essa tentativa. Primeiro, assim, primeiro que há, falando concretamente, há um movimento de redução dos direitos da pessoa com deficiência. Há esse Sim. movimento constante, entendeu? A gente até poderia entrar numa discussão inútil, só isso faz parte do governo liberal, porque o governo liberal não acredita em benefício público e tudo mais. Ok, mas assim, explicar isso para as pessoas que tinham um benefício e simplesmente não têm mais, não vai mudar nada, né? Então não é essa a discussão não é essa. A discussão é entender qual é a meta disso tudo, né? Porque, concretamente falando, você tem um movimento de redução dos direitos da pessoa com deficiência pelo motivo X. Pode ser porque a lobby do mundo corporativo para reduzir a eficácia da lei de cotas, porque a lobby dos próprios governantes, a ação dos próprios governantes para, mais uma vez, aumentar a arrecadação, né? Sem explicar exatamente o que vai ser feito com essa arrecadação, principalmente em prol da pessoa com deficiência, né? E entre outras muitas coisas que estão acontecendo, educação inclusiva, questão da acessibilidade nas cidades, enfim, nos transporte público, falei sobre isso hoje, na calçada, enfim, essas coisas todas. Mas uma revisitação, a minha avaliação é essa, é uma revisitação da pessoa com deficiência como alguém que atrapalha, né? Não é a avaliação da pessoa com deficiência como um ser humano, que por acaso tem uma característica, e para que ele exerça a sua cidadania, ele precisa de determinadas ferramentas. Eu tenho cabelo, eu uso um pente para pentear o meu cabelo. É uma característica. Eu sou uma pessoa com deficiência que preciso de uma cadeira. Eu não uso cadeira de roda, mas estou dando um exemplo. E uso uma cadeira de roda para me locomover. É uma característica. Cabe, principalmente dentro da estrutura democrática que nós vivemos, cabe ao Estado prover tudo isso, né? Está escrito na Constituição, está escrito na Lei Brasileira de Inclusão, está escrito em sei lá quantas legislações. Cabe ao Estado prover isso. Não é difícil prover, basta fazer, né? Mas aí você vê, por exemplo, esses movimentos que tiram. Cara, a história do IPVA em São Paulo, ela é muito exemplo, é um exemplo muito concreto de como você usa a própria estrutura legislativa, o texto da lei, a maneira como a lei é construída, para inviabilizar um benefício, né? Porque que diabo, quem é que sabe mais como é que é isso agora? Né? Como é que funciona? E aí você questiona o governo estadual, o jornalista faz isso, né? Questiona. Os caras mandam um link. Olha lá, eu perguntei qual é a situação. O cara manda um link. Ah, pelo amor de Deus, né? É a pior falta de respeito que pode haver com a transparência e com a divulgação de uma informação de qualidade para o povo é o cara fazer isso. Assessoria de imprensa do governo do estado manda um link. Um link. Não escreve nem obrigado, boa tarde, nem bom dia, nem boa noite. Manda um link e mais nada. Né? Isso foi a resposta que te deram para a matéria que você publicou hoje, Ventura. Eu pedi, eu mantenho contato frequente com assessorias de imprensa do governo estadual, do governo federal, o tempo todo. Vivo trocando informações com eles, pedindo coisas, recebendo pautas e fazendo e tal. E aí, determinadas secretarias compreendem melhor o que eu faço, o que nós fazemos. Sim. Tirando a questão crítica aqui, de que a gente não concorda com o trabalho deles, mas a Secretaria da Pessoa com Deficiência sabe bem o que eu faço. Eu tenho um relacionamento muito próximo com eles, profissional. Eu peço a informação, eles vão lá, pegam a informação, me passam a informação, mas quando essa informação vem especificamente deles, da assessoria de imprensa dessa secretaria. Produzido por eles. Agora, quando vem do governo estadual maior, né, ou das outras secretarias, que não têm intimidade com esse universo, meu amigo, respondem do jeito que responderiam para ninguém, né? E assim, o tratamento que foi dado é de uma falta de respeito, que beira até a falta de profissionalismo mais básica, né? Porque, cara, nós não somos crianças brincando de fazer coisas, né? A gente está tratando de informação séria, a gente faz um trabalho sério, o dia inteiro dedicado. E aí eu pedi e falei, olha, gostaria de saber qual é a situação atual
da isenção do IPVA no estado de São Paulo, e quais são as medidas que estão sendo tomadas para regularizar essa situação, porque tem esse problema. Fiz lá uma listinha das coisas que estavam acontecendo. A resposta foi o link, copiado e colado, o link, só mais nada. Falei, tá bom então, né? Sabe o que acontece? Eu tenho mantido, Ventura, um contato muito próximo também com essas assessorias. E às vezes a gente conversa em off com os amigos, com os companheiros, com os jornalistas. E eu, na Secretaria da Fazenda, especificamente, esses dias eu disse para ele: olha, gente, eu vou parar de cobrar alguma coisa de vocês, porque os técnicos estão mentindo para vocês. No caso de inserir o CPF da pessoa no cadastro de inadimplente, eu mandei para eles, Ventura, os prints que as pessoas receberam em casa do comunicado oficial. Mandei o CPF das pessoas que elas me autorizaram a perguntar para a Secretaria da Fazenda por que é que eles estavam sendo inseridos no CADIM pela dívida do IPVA de 2021, que ainda está em discussão judicial. E aí os técnicos vieram uma resposta igual essa que você me deu. Aí eu falei: a gente vai fazer o seguinte, vamos parar por aqui, a hora que vocês tiverem alguma coisa, vocês me mandam, porque, Ventura, é desgastante. Nós temos a informação na ponta da linha, nós estamos em contato com as pessoas com deficiência e eles não querem se atentar para isso, Ventura. É complicado assim, né? Uma coisa que mudou muito nos últimos anos, que faz muito parte da maneira como o governo Dória trata isso, como o governo Bolsonaro trata isso, é que todas essas secretarias, todas essas estruturas, elas servem ao governo, elas não servem às pessoas as quais elas representam. No governo federal você vê isso aos montes, o Ministério da Educação não serve à educação, o Ministério do Meio Ambiente não serve ao meio ambiente, a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência não serve à população com deficiência, e no governo estadual é a mesma coisa, né? Talvez isso faça parte de uma maneira muito, digamos, corporativista que esses governos têm de tratar a informação. Ao invés de tratar a informação com mais, digamos, clareza, talvez honestidade, é complicado chamar alguém de desonesto. Mas, assim, mais do que isso, mais do que transparência, é com qualidade mesmo, né? Porque, mais uma vez, eu repito, a gente não é amador, né? A gente não está aqui falando coisinhas da nossa cabeça. O fato é concreto, né? As pessoas estão sendo prejudicadas, né? E aí há uma possibilidade real, cara, das pessoas perderem carro. O cara toma ter o carro. Você pensa, por exemplo, o seguinte: uma pessoa com restrição de mobilidade grave a severa, que usa o carro com câmbio, com movimento manual lá, o cara paraplégico, que usa o carro com movimento manual, câmbio manual, tudo manual, e o cara não conseguiu a isenção do IPVA, está nesse rolo, acabou não pagando, porque está na bagunça, o cara passa lá na questão do licenciamento, não conseguiu fazer ainda, passa numa blitz qualquer na cidade de São Paulo, qualquer cidade do estado, e o cara tem o carro apreendido ali. Imagina essa situação, não é? Imagina uma pessoa que tem uma necessidade constante daquele veículo, porque, como eu disse na rádio, como eu já disse muitas vezes, o benefício criado para as pessoas com deficiência, os benefícios criados para as pessoas com deficiência no Brasil, eles são compensações, sempre compensações, sempre uma maneira de compensar a falta do que deveria haver em larga escala. As cotas, por exemplo, de maneira geral, fazem isso. Você não consegue emprego, as pessoas não contratam a pessoa com deficiência de maneira nenhuma na boa vontade, vai contratar à força, né? A lei de cotas foi aprovada por isso. Esses benefícios para a pessoa com deficiência comprar um veículo é a mesma coisa. Além da compensação do caso do transporte público, do problema da mobilidade, também tem a questão da compensação do próprio custo que essa pessoa tem com ela mesma, né? Hoje a gente está vivendo eu não tenho carro desde 2004. Eu não tenho carro desde 2004 porque eu tenho dificuldade para dirigir, me cansa muito fácil, eu desisti de ter carro, entendeu?
Então, eu tenho carro desde 2004. Então, o que eu estou falando a respeito de tudo isso não é em causa própria. Eu Sim. nunca tive carteira de motorista especial, nunca tive isenção, nunca tive. Porque eu simplesmente não tive, não procurei. Então, quando eu falo sobre tudo isso, eu falo porque é uma realidade, né? Então, você pensa, por exemplo, o custo que é para o cara ter a cadeira de rodas, o custo que é para o cara ter uma órtese, uma prótese, um mecanismo dentro do carro que facilite a direção, o próprio comando manual que você instala lá para você frear e acelerar, dependendo da marca que você comprar, onde você pôr, custa R$ 10.000, né? Então, essa Muito mais isenção, caro que IPVA de 5 anos. então, esses benefícios, eles têm uma razão específica para existirem, né? E aí você tira isso da pessoa que hoje, com a gasolina R$ 8, o carro mais barato do Brasil custando R$ 60.000, o teto da isenção em R$ 70.000 para um carro que a R$ 70.000 não te oferece mais nada, Mais nada. né? Pessoal, o que nós estamos repercutindo com o Ventura, nesta terça-feira, o Ventura, que é comandante, que comanda o blog vencerlimites.com.br. O Ventura é o responsável por esse blog, tão conhecido por todos, com tantas informações que o blog traz para as pessoas com deficiência de todo o Brasil e de todo o mundo. Além disso, o Ventura participou hoje pela manhã no programa da Rádio Eldorado. E ele falou de tudo isso lá na Rádio Eldorado. O que ele está compartilhando com a gente aqui é aquilo que ele falou na Rádio Eldorado e que também está no canal do Ventura no YouTube. Então, nós estamos repercutindo com vocês aqui o que o Ventura trouxe para todo o Brasil, falando até mesmo do absurdo que o Estado sequer respondeu a ele aos questionamentos que ele fez. O Diário PCD é pequenininho, começou agora em janeiro, nós estamos gateando, nós estamos pequenininho. Tudo bem, querer virar as costas para o Diário PCD, tudo bem, mas, gente, desrespeitar o Ventura, desrespeitar o blog Vencer Sem Limites, aí beira demais o absurdo, e aí fica a minha solidariedade ao companheiro, ao jornalista Luiz Alexandre Souza Ventura, porque está desrespeitando o Ventura. Uhum. O blog tem mais de 2.000 reportagens publicadas. Todas feitas por mim. Além de artigo de convidado, que às vezes eu convido para escrever. Ninguém está brincando de informação. E eu sou pessoa com deficiência desde que eu nasci. Eu não sabia disso, não soube disso durante muito tempo. Eu tenho uma neuropatia que provoca atrofia muscular progressiva, não tem cura. Eu tenho 50 anos, eu já sinto bastante dificuldade de mobilidade. Hoje eu fui até perto aqui de casa para cortar o cabelo, arrumar a barba, e é uma dificuldade bem grande. Eu tenho que andar devagar para não tropeçar, essas coisas todas. Já não é mais fácil. A pandemia atrapalhou muito na questão de manter o corpo em movimento, fazer exercício, ir para academia, essas coisas. Vou voltar agora, depois de 3 vacinas, e a história toda, a pandemia meio que vencida, agora dá para voltar para a coisa com segurança. Então, cara, eu convivo com tudo isso desde que eu nasci, né? Eu convivo com todas essas questões desde que eu nasci. E faz muito tempo que eu vejo. Primeiro que tem o seguinte, cara, a rede social hoje, que deveria amplificar muito essa reclamação, que deveria amplificar muito esse debate, não sei por que não faz isso. Não sei por que as pessoas com deficiência que estão diretamente afetadas por esse problema, não repercutem isso de maneira mais contundente, né? Me incomoda sempre muito a apatia em relação a essas coisas, porque não significa necessariamente que você vai resolver o problema, mas você está sofrendo uma agressão, o seu direito está sendo reduzido, surrupiado, subtraído, e você precisa alardear isso, você precisa falar sobre isso, precisa movimentar as pessoas. Tem muito influenciador por aí, né, que tem
100 mil seguidores, 200 mil seguidores, e, cara, não fala nada que preste ali para isso, né? Vive em causa própria, fica falando de coisas que trazem acesso, discutindo, como diz o Jairo Marques da Folha, discutindo groselha, entendeu? É verdade. O sexo dos anjos. Ou fazendo videozinhos para falar da celebridade, do Big Brother, do fulano que disse isso, do Beltrano que disse aquilo. E os direitos, cara, os direitos estão sendo surrupiados de verdade. Por isso que eu coloquei esse título. Enquanto você respira, o teu direito evapora, entendeu? E as crianças continuam sendo recusadas nas escolas. Aquela política nacional de educação especial do governo Bolsonaro está avançando na penumbra, entendeu? Avançando por baixo dos panos, os caras estão implementando aquilo à força, e mesmo que não seja oficial, mas já é uma coisa que está sendo implementada e defendida, e sendo incluída na mentalidade das famílias como algo positivo, essas coisas dos benefícios, de maneira geral. Aí ontem, por exemplo, teve a informação, que eu publiquei no blog também, a respeito do cadastro inclusão, né? 2 2 milhões e milhões e tantas mil, 600 pessoas, né? 2,6 milhões de pessoas que fizeram isso, e são todos usuários de BPC ou aposentados por deficiência, que a primeira fase desse cadastro é isso. É uma situação muito simples, você vai lá no meu INSS, pede para fazer o certificado da pessoa com deficiência e você recebe isso. Tem um monte de gente que não sabe nem o que é, né? Não sabe nem o que é. E aí, assim, por exemplo, eu usei o número de 17 milhões de pessoas com deficiência nessa matéria, porque é o número que o Ministério da Saúde divulgou em 2021, com base na pesquisa que eles fizeram, porque a gente não teve censo em 2010. Então, aquele número de 45 milhões de pessoas, que foi o de 2010, já não é um número confiável, porque a gente nem sabe mais o critério que foi utilizado. Chegava na casa da pessoa e falava: tem alguém com deficiência? Ah, tem o Júnior. Então, coloca lá, o Aqui Júnior não. tem deficiência. Então, se era assim, se era não, era a pessoa que não tinha avaliação disso, né? Então, tinha lá 40, o cara tem miopia, entrou em deficiência visual, sabe? Só que uma coisa que precisa ficar muito clara para todo mundo é que o número de pessoas com deficiência oficial de um país é base da política pública, né? Sim, É sim. base do que você vai ter ou não de direito garantido, né? Então, É. O Ventura falou aí da participação das pessoas com deficiência em redes sociais. Gente, nós estamos aí para mostrar que o governo de São Paulo está mentindo sobre o IPVA. Nós estamos com a nossa petição pública, com o nosso abaixo-assinado. Nós não estamos. Assim como eu não tenho isenção de IPVA, nunca pedi isenção de IPVA, o Ventura também nunca pediu isenção de IPVA, nunca foi atrás desse tipo de coisa. Nós estamos buscando tentar garantir, com a notícia e com a informação, que as autoridades respeitem você. Agora, se você acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, paga o IPVA de 2022, paga o de 2021, porque está na justiça, se perder você vai ter que pagar, e já prepara o dinheiro para 2023. Simples ou assim. vende o carro, ou vende o carro. Vende. Tem que ver se até pode vender, porque se não tiver aqueles anos lá, não pode nem vender o Sim. carro, a pessoa tem obrigada a ficar com. Então, gente, o que a imprensa de verdade quer é trazer a notícia e a informação. E foi o que o Ventura fez hoje. É. Como sempre o Ventura fez isso, fez hoje em relação ao IPVA, e nós não estamos aqui, pelo menos eu, não estou aqui tacando pedra em governo nenhum. Assim Não. como eu falo do governo de São Paulo em relação ao IPVA, o governo federal deixou parado até agora 38.765 processos na Receita Federal em relação ao IPI. 38 mil. 38 mil pessoas que querem, que precisam de um carro e o processo está parado lá. Por quê? Porque falta regulamentação. Então, gente, eu quero agradecer, por sinal, Ventura, você citou na matéria o nosso abaixo-assinado, eu quero Sim, agradecer sim. imensamente, porque a ideia, Ventura, é essa, porque senão a verdade vai ser aquela que o governo está falando, mandando É, para você lá o link, para você acessar o link lá e você se vira com a notícia que está lá. uhum. É, o, é,
Uma coisa que tem que ser muito, muito, muito alardeada, é muito discutida, é o direito que que a gente, pessoa com deficiência, tem, ele pode sumir de uma hora para outra. Essa história do IPI, essa história do IPI é muito categórica nesse aspecto, porque tinha uma discussão sobre o limite ao desconto do IPI. Então, tinha a história, carro importado agora vai ter desconto de IPI. E aí todas as montadoras de carro importados começaram a vender o carro com desconto de IPI. Isso movimentou o mercado, né? Falava-se da isonomia da lei, né? A grande defesa começou com a Volvo, depois veio a Mercedes, BMW, enfim, a própria Honda acabou fazendo isso em algum momento, porque os carros fabricados fora do Brasil não entravam na isenção do IPI, aí a Volvo foi lá, defendeu essa tese na Receita Federal, isso lá, 2016, 2015, alguma coisa assim, e conseguiu fazer com que isso acontecesse. Então tinha a isonomia da lei. Então, por exemplo, o cara que tem grana, e é uma pessoa com deficiência, porque deficiência é democrática, não é só gente pobre nem só Sim, gente rica, deficiência é deficiência, né? O cara comprava um carro de, sei lá, 600 mil reais, se fosse a diesel era 25%, se fosse a gasolina 13%, o IPI, e tinha o desconto desse valor. O cara comprava o carro de 600, um desconto lá de 120, 130 mil reais. Mas o cara tem dinheiro. E aí, uma discussão estúpida a respeito de se isso era real, se era justo. Não é uma questão de justiça financeira, é uma questão de deficiência. Entendeu? sim. Existe uma lei que vale, a lei que vale para A, vale para B até Z, né? Todo mundo que está enquadrado tem que usar a lei, né? Então tinha essa discussão. E aí, em algum momento, o governo Bolsonaro foi lá e estabeleceu o teto de 200 pau, né? Que eu nem sei, ainda é 200 mil? Confirma para mim, por favor. O do O IPI, IPI, sim. IPI, sim. 200 mil. Você tem a proporcional, você tem um proporcional, até um X você paga, até 70 você não paga, de Sim. 70 a 140 você paga o proporcional. E depois, para cima, não tem. É igual São Então, Paulo. São Paulo é, estabeleceu 70 integral, 100 mil IPVA, acima de é, 101 mil reais você paga o IPVA completo. O governo é. federal é a mesma coisa. Então, assim, você não tem mais a possibilidade de comprar um carro do mercado premium, por exemplo, com isenção de IPI. Né? Né? Hoje em dia, principalmente, qualquer veículo de mercado premium é 250, 300 para cima, né? Entendeu? Então, você não E a compra pessoa mais que com... compra a pessoa que compra um carro desse, Ventura, ela também precisa fazer tratamento de reabilitação, ela também precisa ir ao médico, ela também precisa levar o filho na escola. Agora, É, a minha essa pessoa avaliação não é, pode. a minha avaliação é o seguinte: onde há inclusão, não há segregação. Sim, Se há perfeito. segregação, não há inclusão. Não há possibilidade de uma convivência entre essas duas questões. Então, quando você defende a inclusão, você não defende a inclusão de A, B e C e o resto não. Inclusão é inclusão. Quando você defende a inclusão, não faz diferença quem está sendo incluído. Para você que É, defende a inclusão, né? Ah, é fato que é muito mais difícil você não ter acesso às coisas quando você tem um dinheiro reduzido do que quando você tem muita grana. Isso, a sim. desigualdade social está aí, mostra isso para a gente. Eu não estou defendendo gente rica, não estou dizendo isso. Até porque eu não sou. Né? Jornalista Dois. rico, jornalista rico é o Bonner, eu não sou. E assim, então assim, quando você defende a inclusão, não pode haver segregação. Ah, eu defendo esse, mas não defendo aquele. Não. Então, desculpa, você não defende a inclusão. Entendeu? Porque é exatamente nesse ponto que quebra o direito. É exatamente nesse ponto que você começa a ter essas rupturas. Porque quando você defende que o direito é só para alguns, mas todos fazem parte do mesmo grupo, você já não está mais defendendo a inclusão. Você está defendendo a segregação. Segregação é isso. Entendeu? É, Não tem debate. Então, é. precisa ter essa reflexão o tempo todo. Não dá para você falar sobre o direito de uma pessoa e se ela tem ou não direito a tal coisa, principalmente pessoa com deficiência, porque ela é rica ou porque ela é pobre. Sim. Entendeu? Não dá, não dá. Isso não cabe.
Isso não cabe, entendeu? Não cabe, porque o dinheiro não compra a junção da vértebra da pessoa que ficou paraplégica ou tetraplégica, Sim. né? Não compra, Que o cara nasceu continua com paraplégico. autismo, que nasceu É, Down, né? não Não, compra, não não tem. compra. Não, Né? você pode ter acesso a coisas mais caras, a situações mais exclusivas, mas você não deixa de ser o que você é. É. E é isso que eu acho que precisa ficar claro. Mas no Brasil, quanto mais dinheiro você tem, mais imposto você paga. Menos. Ó, quanto mais dinheiro você tem, Ah, ah, sim. sim, sim. É, Ah, no caso, vamos dependendo da lá. situação, né? Depende da situação, né? O barco não Pessoal, paga é o IPVA, seguinte, né? é, eu quero agradecer imensamente a cobertura que o Ventura fez sobre a questão do IPVA, do IPI, publicou no blog Vencer Sem Limites, publicou no portal do Estadão, foi para o ar lá no jornal da Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado. Quero agradecer imensamente, Ventura, porque, olha, está difícil a gente ter matérias como você publicou hoje, como você divulgou hoje. Isso faz com que o segmento entenda de que as informações e notícias elas saem da produção de pessoas sérias. E o Uhum. Ventura é um cara de extrema É. seriedade. Você vai lá no Instagram do Ventura, nós vamos deixar tudo isso no chat aqui, no Instagram, Uhum. no canal do Ventura no YouTube, no blog, com todas as informações para você acompanhar esse material do Ventura. Você respirou e seu direito evaporou. Vamos esperar agora, Ah, né, Ventura, as cenas dos próximos capítulos, né? é. O, eu entendo que a minha obrigação de jornalista, que tem um espaço dentro do Estadão, que foi uma oportunidade muito grande de ampliar muito conhecimento a respeito desse universo, e que tem um espaço dentro da Rádio Eldorado. A minha obrigação de jornalista é usar esse espaço para trazer algo além do que já foi dito, né? Então, eu acompanhei com bastante atenção todas as movimentações, li todas as matérias que você publicou, o pessoal da revista Reação, todos os outros sites, os outros jornais, o próprio Jornal do Carro do Estadão também cobre essa área. E eu comecei a entender de que maneira eu poderia contribuir para que esse cenário todo fosse mostrado sob o ponto de vista de quem está sendo prejudicado. E não apenas para dizer que o governo falou A e está acontecendo B. Não, a gente precisa mostrar que as pessoas estão realmente sendo prejudicadas, não só do ponto de vista financeiro, porque o cara pode perder oportunidade de trocar de carro ou de vender carro, o cara pode perder oportunidade de trabalho até com o carro que ele tem, porque talvez não consiga tirar o carro da garagem, porque se tornou irregular e tudo mais, mas também porque você está prejudicando a vida cotidiana da pessoa com deficiência, criando empecilhos para coisas que funcionavam muito bem e que não precisam ser modificadas dessa maneira, que poderiam ser organizadas de maneira muito mais competente. Mas, mais uma vez, a gente percebe que o resultado disso é o que menos importa. O que importa é a arrecadação. O que importa é a arrecadação, entendeu? Vou fazer uma referência para a gente se despedir. Uma referência bem dura. Lá na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas matavam crianças, pessoas com deficiência, os nazistas que trabalhavam com isso faziam um cálculo. Isso está num livro chamado Crianças de Asperger, que conta a história do médico Hans Asperger, que é o médico que alcunhou a palavra autismo. Os nazistas matavam crianças quase com deficiência como se fossem formigas. Um dos cálculos que eles faziam é: tal criança com deficiência, se viver 40 anos, vai gastar X valor da moeda aqui. Será que vale a pena essa pessoa existir? Era essa a avaliação que eles faziam. Então, eu não consigo deixar de pensar no governo estadual e no governo federal, pensando exatamente da mesma maneira. Será que vale a pena essa pessoa continuar tendo esse benefício? Para mim, não para ela, mas para mim, para que o governo deixe de arrecadar? É isso. Bom, Ventura, obrigado, cara. Obrigado. A reflexão que Eu você fez agradeço. agora, você não fez uma pergunta, não é? Você já, com a sua pergunta, você já, para mim, já
já tem uma resposta para mim. A resposta qual é? Que você, pessoa com deficiência, fique dentro da sua casa, escondido, porque não vai ter transporte público para você, você não vai conseguir andar nas calçadas do seu bairro, e é isso que eles querem, que você fique Uhum, escondido. Você dá uhum. a cara, a tapa agora, ou depois vai ficar em casa esperando as coisas acontecerem. Então é um ano importante, é um momento importante, porque se perder IPVA e se perder IPI, acabou. Acabou para a pessoa com deficiência. Acabou. Luiz Alexandre Souza Ventura, sou seu fã, cara. Muitíssimo obrigado. Gratidão, parabéns pelo seu trabalho de sempre, não é só de hoje, não. Parabéns pelo seu trabalho de sempre e quero contar com você outras vezes aqui no Diário PCD, Ventura. Sim, senhor. Um abraço, Obrigado, obrigado meu pelo irmão. convite. Valeu. Forte abraço para você, Ventura. Tudo de bom aí, família, tudo certinho. Um abraço para Como você, eu digo, Ventura. como eu digo na rádio, um abraço para todo mundo. Valeu, valeu. Bom, você que está ligadinho aqui no nosso canal, no YouTube, você acompanhou aí esse bate-papo nessa terça-feira com Luiz Alexandre Souza Ventura, lá do Estadão, do blog vencerlimites.com.br, com a repercussão da matéria que ele divulgou na manhã desta terça-feira. Isso está repercutindo em todo o Brasil. E ele cita aí o abaixo-assinado que nós propomos na última semana para as pessoas com deficiência do Estado de São Paulo em relação ao IPVA. Tá? E a grande imprensa comentando a possibilidade de nós mostrarmos a verdade sobre o IPVA. Só que eu volto a dizer, você assinou, legal, show de bola, gratidão. Mas e as pessoas da sua casa que estão prestes a serem afetadas com a questão da suspensão do IPVA? Será que essas pessoas também não podem assinar? Sim, podem. Será que as pessoas que te conhecem lá no local do seu trabalho e sabem da sua dificuldade também não podem assinar? Sim, pode. 3.000 assinaturas nesse abaixo-assinado. Esse é o contingente de pessoas prejudicadas pelo governo de São Paulo. 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Esse é o número das pessoas que foram acusadas de fraude? Aqui no chat tem o link para você assinar esse abaixo-assinado. É a nossa oportunidade. Grande abraço, não esquece de deixar o like, não esquece de seguir o canal do Ventura no YouTube, de ler as matérias do blog e de acompanhar todo o trabalho do Ventura, que é um jornalista que tem só no blog mais de 2.000 reportagens publicadas sobre a pessoa com deficiência. Muitíssimo obrigado, valeu. Voltamos com mais informações assim que tiver. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.